Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. A palavra do Senhor diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Queridos, se nós pegarmos um pouco a história de Saulo, de Paulo, nós sabemos que ele era uma pessoa que era um perseguidor, ele era um homem que tinha cartas, né, de perseguição contra o povo de Deus, ele realmente tinha um posicionamento, né, como alguém que tinha conquistado seu status perante os judeus, ali, perante todo aquele povo ali que perseguia realmente o povo do Senhor, ali, sobre os fariseus, né, perdão. Então nós vemos ali que ele tinha várias coisas, ele fala nos versículos anteriores, que ele foi circuncidado ao 8º dia, que ele era hebreu dos hebreus, que ele era da terra de Benjamim, da tribo, ou seja, ele começa a trazer ali um currículo invejoso para a época, para quem era contra os cristãos. Mas perceba que algo acontece na vida de Paulo, que ele começa a mudar o seu posicionamento, algo vem de encontro à sua ótica, ao seu coração, às suas motivações, e ele fala no versículo 7 que ele considera tudo como perda, para que ele possa conhecer a Cristo. Então nós vemos ali que Paulo então está falando, querido, que antes aquilo que ele tinha, as conquistas, tudo aquilo que era significante, algo valioso para ele, como alguém que realmente perseguia os judeus, como um fariseu, né, porque perseguia o povo de Deus, ele está colocando num patamar, não dizendo que aquilo era ruim. Aquilo era algo que para ele era importante, para ele era algo que trazia um rótulo, um status de sobremodo grandioso naquela época, mas ele não está então dizendo que aquilo era ruim, mas ele está falando que ele considera aquilo tão menor, tão como lixo em algumas versões, como esterco, por aquilo que ele conheceu de Cristo Jesus. Ou seja, ele fala sobre a sua linhagem, né? Ele fala que ele era hebreu, ele fala que era da tribo, sobre a lei, sobre a dedicação religiosa, ele fala: eu considero isso tudo como perca, porque eu possa conhecer a Cristo. Então perceba que Paulo, antes, até então Saulo, era aquele homem que perseguia a igreja, aquele que conspirava para matar os cristãos, para prender os cristãos, para açoitar os cristãos, mas de repente, num caminho de Damasco, a Bíblia fala que ele tem uma experiência com a presença de Deus. Que ele tem uma experiência e a presença de Deus na vida dele. Fez com que tudo aquilo que era um rótulo, até então precioso, aonde ele tinha um status, aonde ele chegava, as pessoas olhavam para ele como: esse é o Saulo, esse cara, ele vai prender esses cristãos mau caráter, ele vai fazer tudo que nós cremos que tem que ser feito contra essas pessoas. Mas de repente ele tem uma experiência com a presença de Deus. E ele começa a dizer que tudo aquilo que ele tinha conquistado, tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele possuía, tudo aquilo que a sua reputação trazia de benefício, ele fala: tudo isso, tudo eu considero como lixo. Ou seja, imagine você que com todas as suas conquistas, você que é formado, que tem pós-graduação, que você que tem doutorado, imagine tudo aquilo que você conquistou com o suor do teu trabalho, dos teus investimentos financeiros, do teu tempo. Você fala: cara, eu conquistei isso, eu me dediquei para isso. O que Paulo está falando? Tudo isso eu considero como lixo. Ele pega uma prateleira lá da última e ele coloca lá embaixo, fala: tudo isso que foi importante um dia, eu considero como perda, porque eu conheci a Cristo Jesus. Ele está falando então que a presença de Deus na vida dele transformou as suas atitudes, seus pensamentos, a sua ótica. De perseguidor, ele se tornou perseguido. Ou seja, Paulo, ele começa a falar: tudo isso foi tão importante, mas ele continua dizendo então: eu considero isso. E o versículo 8 então ele fala: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Salvador. Quem era eu e quem era você? Quem éramos nós antes de conhecermos a Jesus? Qual era a nossa reputação? Quando nós chegávamos ou estávamos numa roda familiar, onde nos conhecem melhor, quem falavam que nós éramos? Perceba que na teoria,
todos nós, após Cristo, aonde quer que nós estejamos, o que mudou não foi porque nós ficamos melhores, bonzinhos, foi por causa da presença de Deus em nossas vidas. É a presença dele que faz com que algo aconteça, que tenha uma mudança de comportamento, de vida, de atitudes. Quantos aqui você era, como eu, curva de rio? Para quem é um bom entendedor, levanta a mão bem alto. Pouca pessoa, o resto era tudo uma bênção, já voava, né? Vinha para a igreja com asinha de anjo. Mas eu com mais uma meia dúzia aqui, nós éramos curva de rio. Éramos aquela pessoa que não valia nada. Aquela pessoa onde o mundo, muitas vezes, nos exalta e nos favorece. Mas o que mudou na nossa vida, querido, não foi porque nós fizemos um curso e aquele curso nos deixou melhores. Foi por causa da presença de Deus em nossa vida. Que algo não apenas ficou internalizado, mas foi colocado para fora, ficou externo. E algo que as pessoas possam ver é a mudança por causa da presença de Deus em nossas vidas. Perceba que o povo estava escravo no Egito. Passaram por muito, muito tempo presos, escravizados, onde a Bíblia fala que Deus levanta Moisés, aquele que era para ser o meio pelo qual Deus ia libertar o seu povo. Perceba que eles saem do Egito. Durante o dia, que estava calor, tinha nuvens que trazia proteção para aquele povo. O que eram aquelas nuvens? Era a presença de Deus, era a fidelidade de Deus os protegendo. Durante a noite, a Bíblia fala que havia um frio muito intenso, e ali havia colunas de fogo, e aquelas colunas de fogo os protegiam do frio. Então perceba que todo esse povo ali, a presença de Deus constante na vida deles, no meio deles, perceba que fazia algo que os cuidava, que a fidelidade da palavra de Deus se cumpria na vida deles, e Deus estava os levando para um lugar de propósito. Então não foi porque apenas Moisés tentou por mais de uma dezena de vezes falar com o faraó para que deixasse o povo ir. Mas foi a presença de Deus que preservou esse povo. Então dentro de tudo isso nós vemos então, e o tema dessa noite é tudo é perda sem sua presença. Perceba que Paulo está falando que ele tinha coisas de preço. Ele tinha coisas que tinha, na época, realmente ressaltava os olhos de outras pessoas que com certeza falavam, eu queria ser igual Paulo. Olha a autoridade que esse cara tem. Aonde ele chega, as pessoas têm que realmente se submeter a ele. Mas ele fala, tudo isso é perda por causa da presença de Deus. Tudo é perda, querido, quando nós não temos essa presença de Deus em nossas vidas. Porque muitas vezes nós vamos estar olhando, muitas vezes aquilo que nós possuímos, aquilo que nós deixamos para trás. Esse mesmo povo que sai do Egito, esse mesmo povo que durante o dia tinha uma nuvem, o mesmo povo que durante a noite tinha colunas de fogo, o mesmo povo que por 40 anos o maná os alimentou, o mesmo povo, eu não sei se as mulheres iam gostar de ficar 40 anos com a mesma roupa. Que a Bíblia fala que não se desgastou a roupa durante o tempo da presença de Deus. Até as roupas, os sapatos não se gastavam. Então não sei você, mulher, se você ia gostar de ficar 40 anos com a mesma roupa, porque ela não se desgastava. Talvez ali a Bíblia não fala, mas a pessoa crescia, a roupa crescia junto. Então o que era isso? Não é porque a roupa tinha uma tecnologia inovadora, foi por causa da presença de Deus. Então quando nós começamos a entender tudo isso, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que as nossas habilidades podem fazer. O que Paulo está dizendo, tudo isso é perda sem a presença de Deus. Tudo aquilo que eu sei fazer, tudo aquilo que eu posso fazer sem a presença dele, isso é perda. E o que eu entendo sobre tudo isso, sobre esse tema, é que nós temos pelo menos 3 tipos de pessoas. Aqueles que não conhecem a presença de Deus, que não é o caso de nenhum dos que estão aqui. Aqueles que conhecem a presença de Deus, aqueles que já experimentaram a presença de Deus, aqueles que já vivenciaram a presença de Deus, e tem um terceiro tipo, que é aqueles que perderam a presença de Deus. Eles continuam da mesma maneira, usando jargões, tendo atitudes, tendo a rotina como se fosse, mas talvez não perceberam que a presença se perdeu no meio da caminhada. Coisas vão tomando espaço do nosso coração. Circunstâncias vão se tornando mais importantes do que buscar a presença do Senhor. Eu sirvo em vários times, porque talvez eu venho para servir, eu entendo que realmente aqueles que não servem,
né? Mas às vezes nós somos tão no automático que às vezes nós fazemos por força do hábito. E às vezes a presença, quando nós menos, quando vamos pensar, ela está aqui em algum lugar, quando nós vemos, talvez nós estamos caminhando sem ela. O que eu começo a entender é que quando nós perdemos a referência do céu aqui na terra, nós caminhamos sem propósito. Quando eu e você perdemos a referência do céu aqui na terra, nós caminhamos sem propósito. E aqui perceba que dentro de tudo isso que nós falamos aqui, dentro das pessoas, daquelas que não conhecem a Cristo, daquelas que conhecem a Cristo e daquelas que perderam a Cristo, que perderam a presença do Senhor. Lembre-se, meu irmão, qual foi as maiores experiências que você já teve com Deus até os dias de hoje. Lembre qual foi o momento onde talvez você está na tua devocional, no seu quarto, ou qualquer ambiente que você estava, que a presença de Deus tomou conta do teu coração, que você talvez não conseguia levantar do chão, que você não conseguia levantar teus braços, que você não conseguia parar de orar em línguas, que você não conseguia parar de chorar. Sabe, eu tenho certeza que todos nós vamos trazer relatos dessas experiências. Mas a minha pergunta é, essa presença tem sido contínua nos dias de hoje, ou estão apenas nas nossas lembranças? Há mais ou menos 15 anos atrás, 14 anos atrás, uma das experiências mais atípicas que eu tive, eu trabalhava na época com um caminhão, 16 anos atrás, mais ou menos isso. Logo depois eu já estava na igreja. E eu lembro que eu estava indo numa viagem, saindo aqui de Guarapau, era de madrugadinha, eu tinha que estar bem de manhã cedo lá em Paranaguá. E eu lembro que eu estava passando ali o pedágio do relógio aqui embaixo da serra. Quantos aqui, para entregar a sua idade, você lembra do CD? Levanta a mão bem alto. O CD, lembra? Você colocava o CDzinho lá, né? Não era pirata, era original, né, meu irmão? Glória a Deus. Mas era um CDzinho. Depois já foi mais pendrive, hoje já tem Bluetooth, tem tantas coisas, Spotify. Mas era um CDzinho. E eu acho que era do Diante do Trono. Cantava uma música lá que era a Nívia que cantava. E eu lembro que estava descendo a serra ali, com a carreta meio devagar ali, embora estava vazio. E ali começou a vir a presença de Deus de uma maneira tão forte, comecei a chorar. Eu não parava e estava chegando o pedágio e eu tentava parar. Falava, Senhor, que pare as lágrimas, pare o choro, eu não conseguia. Quando cheguei na cabine do pedágio, a moça falou, bom dia, tudo bem? Eu, bom dia, tudo bem? Ela parou assim, ficou me olhando, deve ter pensado, a mulher brigou com ele. Alguém morreu. E aconteceu alguma coisa e eu não conseguia parar de chorar. Falei, quanto que é mesmo? E ela falou, eu entreguei, não abaixei o som né, parecia uma caixinha de abelha. Ruim os alto-falantes, mas dava para entender pelo menos a letra da música. E quando eu saí, eu falei, obrigado, Deus abençoe. Ela falou, Deus abençoe. E ela ficou olhando, tirou a cabeça, ficou olhando e eu saí. Ou seja, tem momentos que a presença de Deus fez parte da nossa vida que nos marcaram. Tem muitos jovens que estão aqui, que nós tivemos um retiro. Não um, mas dentre vários, um que foi no CDTEG, há alguns anos atrás, há mais ou menos 20 anos atrás, se eu não estou enganado, eu estava voltando da minha lua de mel, naquele retiro, há 20 anos atrás. Queridos, eu lembro que nós estávamos ali no CDTEG, e a palavra daquela noite era desentulhando os poços. De repente, nós estávamos ali já, perto da madrugada, da meia-noite, enfim, e de repente começou a entrar uma água ali no palco, ali, onde estavam, como está aqui os instrumentos, os cases dos músicos, os fios, né? Enfim. E de repente, falou, vai estragar. E não parou o som de tocar, não parou nada. De repente, eu e mais um outro irmão, nós éramos responsáveis do retiro. Vou abrir só um parênteses. Nós éramos os que mais tocávamos horror, meu irmão. Sabe? Né? Nós éramos aqueles que, nós fazíamos foguete, madrugada, um monte de coisa. Daí, para tentar controlar o ambiente, numa reunião, chegaram, agora a gente vai colocar fulano responsável da dança, do louvor, disso, daquilo, e agora vamos colocar 2 responsáveis do retiro, para a gente manter a ordem. O Anderson e o Cláudio, todo mundo quá, dando risada, porque era nós que fervíamos naqueles dias, e nós ficamos responsáveis. Quando começou a vir aquela água, nós fomos por detrás lá do palco, saía por detrás, debaixo de uma porta, aquela água. E nós tentávamos abrir, não conseguimos, estava chaveado, nós fomos atrás do guardião, ali do vigilante, não conseguimos achá-lo. No outro dia, quando achamos, nós falamos, olha, você precisa ver lá, cara, quase queimou nossos instrumentos. Perdão, na mesma noite, nós conseguimos achar, ele viu. Ele foi, abre a porta. Para nossa surpresa, aquele quarto não tinha um ralo, não tinha um chuveiro, não tinha uma torneira, não tinha um vaso, era apenas uma sala de 4 paredes.
De repente nós começamos a ter um discernimento que aquela água não era uma água natural por causa de um cano, mas era por causa daquela palavra, que era desentulhar os poços. E foi algo sobrenatural, onde alguns, sem usar alarde de falar o que estava acontecendo, começaram a se jogar naquela água, mas não com um sentimento de brincadeira que muitos jovens têm. Mas era porque nós entendíamos que era algo sobrenatural, não era uma água natural, tinha até um cheiro diferente. Quantos jovens estão aqui que é daquela época? Aí nós somos jovens, levanta a mão, quero ver. 1, 2, ó, aqui a Débora, o Borba, a Diana, ó, a Lea, o Fabrício, tem mais alguém para cá? Ó lá, Guilherme, Flávia, lá, ó lá, ó. Então, gente, aqui, só para não fazer exceção, tem mais alguém aqui para cá? Não, só para cá que somos, ali, ó. Gente, então nós estamos naquele ambiente, então perceba, nós temos lembranças da presença de Deus. Nós já vivemos intensidade na presença de Deus. Ou seja, tem alguns que não conhecem. Outros conhecem, mas uns ou alguns perdem essa presença. E o nosso problema de perder essa presença, querido, que às vezes nós podemos estar caminhando e não percebemos. Ou seja, quando nós perdemos a referência do céu aqui na terra, nós caminhamos sem propósito. Um dos maiores exemplos, se nós pegarmos ali o livro de Lucas 2, 41, se nós pudermos colocar ali, vamos ler 2 versículos apenas para ganhar tempo. É um dos textos, talvez, das pessoas que tiveram a maior missão que essa terra talvez já viu. A Bíblia está falando sobre a história de José e Maria, onde um anjo desce e fala com Maria, salve a agraciada. E fala para ela qual era a missão dela aqui, que era realmente ser aquela mulher que ia gerar o nosso Salvador. José, por mais que não fosse o pai biológico, ele tinha uma missão muito especial. Ele era o guardião da promessa, meu irmão. Ou seja, Jesus, no Antigo Testamento, era uma promessa. E quem foi José? Aquele que guardou a promessa, que cuidou de Maria, cuidou de Jesus. E aqui, perceba que eu quero tirar apenas uma coisa, que o intuito é nós estarmos no final orando um pouco mais, buscando essa presença, que por mais que você a tenha, nós podemos ter muito mais da presença dele. O que é interessante aqui, o versículo 41 e 42 fala assim: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o quê? O costume da festa. Então perceba que aqui nós vemos que durante todo o processo que antecedeu esse momento, a Bíblia diz que todos os anos eles iam para Jerusalém para a principal festa da época, que era a festa da Páscoa. Jesus, José, Maria e uma multidão iam para lá, para realmente adorar a Deus, para fazer tudo aqueles ritos que tinha na época. Ou seja, mas a Bíblia está falando que eles segundo o costume. E uma das coisas que eu e você temos que perceber é que se o costume não está tomando um lugar, muitas vezes, de comodismo no nosso coração. Perceba que José e Maria tinham a maior visão, a maior missão que a terra pode ter visto. Ou seja, quando ele era pequeno, certamente eles não tiravam o olho e pensavam, como que... Imagine, querido, se fosse com você conversando com o teu marido, com a tua esposa, Deus chamou nós para cuidar do filho dele. Nós fomos responsabilizados dessa missão tão especial. Então perceba que o que está falando ali, que eles acostumaram com uma rotina. Eles tinham a melhor missão, a mais especial, a mais espetacular. A missão que mudou o contexto até a consumação dos séculos, que foi cuidar do menino Jesus. Que foi cuidá-lo dos primeiros dias, até mesmo chegar na sua fase adulta, onde a partir dos 30 anos, ele se revelou ao mundo como literalmente o Messias que haveria de vir. Perceba que José e Maria, querido, já estavam com um costume, e a Bíblia fala que terminando a festa, eles retornam para sua casa. Passando quase um dia de caminhada, José e Maria chegam um para o outro e fala, talvez José chega para Maria e fala, Maria, você viu Jesus por aí? Ela fala, deve estar com a multidão, deve estar com os nossos parentes, deve estar com os nossos amigos. Afinal de contas, estavam acostumados, durante 12 anos, fazer todo aquele processo, aquela caminhada, aquela trajetória. Mas a Bíblia fala que, de repente, eles começam a procurar entre essas pessoas, amigos, familiares. E isso, que muitas vezes é um problema para nós. Nós queremos procurar Jesus na vida da nossa esposa, mas às vezes nós, homens, não temos buscado a presença dele. Muitas vezes as mulheres querem buscar na vida do marido, mas muitas vezes não têm buscado a presença dele.
Se serve a Deus, sirva. Minha casa é uma casa cristã, afinal minha mulher busca Cristo. Então perceba que eles estavam procurando no meio daquela multidão, quando de repente Maria vira para José e talvez ela fala: e agora, José? Não achamos Jesus. A Bíblia fala que eles demoram mais um dia e retornam para Jerusalém. E demoram mais um dia para encontrar Jesus no templo. Perceba então, irmão, que muitas vezes o que nós podemos ver é que tudo é perda sem a presença de Deus. José e Maria tinham a pessoa mais espetacular que essa face da terra teve o privilégio de pisar a planta dos pés, que foi o menino Jesus. Mas perceba que sem a presença, eles eram com a multidão. Com a presença, eles eram aqueles que tinham uma promessa e um propósito para a vida deles. Alguém já perdeu o filho em algum lugar, na praia, por 1, 2 minutos, 30 segundos? Normalmente os homens falam assim: está por aí. As mulheres: meu Deus, cadê meu filho? Aonde que ele está? Quando acha o filho, a mulher pega na mão, ou o pai: não sai de perto do pai e da mãe, quase matou nós do coração. Não é assim que você fala? Então perceba, irmão, que eles andaram um dia, perceberam que estava sem, retornaram mais um dia e demoraram um terceiro dia para encontrar. O que chega à conclusão? Que o costume é uma linha fina de nós acharmos que a presença está conosco, mas talvez ela já ficou para trás na nossa caminhada. Uma das coisas mais tristes que pode acontecer é nós caminharmos achando que ainda temos algo. Agora perceba, irmão, quando nós pegamos a história de Sansão, ele foi alguém separado por Deus para se tornar um juiz. Mas o que eu vejo sobre a história de Sansão, querido, é que ele tinha força, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão aqui na terra. Ele era alguém escolhido para ser um juiz naquela época. Perceba que ele tinha, se fosse talvez nos dias de hoje, não quero ser literal, mas só para ilustrar, talvez ele andava de toga, talvez ele andava de preto. Ele era uma pessoa que era autoridade naquela época, matando inimigos, realmente sendo juiz contra as nações. Enfim, ele era um homem com todo o propósito. Mas quando eu começo a perceber, querido, que dentro dessa história, que tudo é perda sem a presença, enquanto a presença de Deus estava sobre a vida de Sansão, ele estava cumprindo o seu propósito e seus desígnios. Enquanto a presença de Deus estava caminhando com Sansão, ele era aquele homem que tinha poder, que tinha autoridade e era um juiz. Mas perceba que uma das coisas que acontece é que Sansão, num primeiro momento, ele acaba perdendo a presença e começa a comprometer o seu propósito. Ele perde a presença e o seu propósito é comprometido de tal maneira que uma dos primeiros sintomas foi ele querer satisfazer o eu dele. O que Sansão queria? Curtir a vida com mulheres erradas, com coisas erradas, tocando naquele corpo, naquele cadáver, né? naquele leão morto. Porque tem um mel. Sabe por quê, querido? Porque sempre o inimigo da nossa alma vai querer trazer doçuras mascarado de morte. Ou melhor, trazer morte mascarado de doçuras. Então ele não deveria tocar naquele leão morto. Mas ele pensa: mas eu só estou pegando o mel porque ele é tão gostoso, é um mel, né, doce, é um mel bom. Então perceba que o inimigo, na primeira coisa, ele vai querer sempre fazer com que nós continuemos andando, pensando que a presença está, primeiro, para massagear nosso ego. Sansão se envolveu com prostituta, se envolveu com Dalila, e ele estava fazendo porque eu posso, uma autossuficiência. Maldito homem que confia no homem. A segunda coisa que acontece com esse homem é que ele começa literalmente a querer satisfazer os outros. Dalila fala: Sansão, me conta o teu segredo. Ele conta na primeira vez, na segunda e na terceira. Nas 3 vezes ele não fala a verdade. Dalila começa a chantagear e a Bíblia fala que em todas as vezes ela fala: você não me ama? Por que você não fala a verdade? Por que você não conta qual é a fonte da tua força? Até que numa 4ª tentativa, Sansão fala: se o meu cabelo for cortado, se as minhas 7 tranças forem retiradas, se o meu cabelo for raspado, eu perderei a minha força. A Bíblia fala que Sansão dorme no colo de Dalila. Ela chama ali os filisteus, cortam as suas tranças e ela grita: Sansão, os filisteus estão chegando. Eu creio que essa deve ser uma das frases mais difíceis de nós cristãos.
E por isso que nós temos que andar com uma vida onde a presença de Deus seja diária, para que uma frase dessa não venha nos surpreender. A Bíblia fala que Sansão se levantando e achando que iria se livrar como outras vezes, mas não percebendo que a presença o havia deixado. A Bíblia fala que ele levanta como Sansão, ele fala como Sansão, ele se postura como homem forte, como um juiz, mas ele não tinha percebido que a presença o havia deixado. Meu irmão, às vezes nós andamos como alguém legítimo. Seja sincero em nome de Jesus, quantos que já comprou roupa que tem uma marquinha aqui, mas ela não é de marca? Levanta a mão bem alto, meu irmão. Sabe aquele falsificado? Levanta a mão, meu irmão. Ou seja, a gente anda com panca, ó meu jacaré, na verdade é uma lagartixa. Né? Ó o jacarezinho aqui, ó, é uma lagartixa. Nós andamos com postura de alguém que tem autenticidade, mas é falsificado. Queremos durabilidade, mas compramos na Shopee, do Paraguai. Queremos que tenha algo prolongado, mas vivemos de algo limitado. O que a Bíblia diz que Sansão queria satisfazer o seu ego, queria satisfazer os outros e esqueceu de agradar aquele que o chamou. A Bíblia então está falando então, que Sansão, querido, que era o juiz de toga, se torna réu. Porque quando nós deixamos a presença de Deus na caminhada, o propósito de ser juiz, de julgar, inverte-se o papel. Quem era para ser juiz agora estava se tornando réu. Aquele que era para determinar foi dado sentença. E a primeira sentença é não enxergar mais. Por isso que nós caminhamos e falamos, como que Deus não faz algo na minha vida? Eu não vejo Deus na minha família. Eu não vejo nesta área da minha vida. A primeira coisa que a Bíblia fala que fizeram contra Sansão foi vazar os seus olhos. Porque alguém que tinha um propósito para ser juiz, para agradar aquele que o chamou, a primeira coisa é perde visão. Por isso que nós caminhamos e não percebemos. Aonde que ele está? Deve estar por aí, Jesus. O próprio José e Maria achavam que Jesus estava por aí. Perceba então, querido, que nós temos que entender a nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade da presença de Deus ser diária na nossa vida. Se eu e você viemos para um culto como hoje, sem buscar Ele segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e queremos aqui que Ele se manifeste, me desculpe, pode ser que você entre ano e sai ano e você não sinta nada. O máximo arrepio se o ar estiver muito gelado. Perceba por quê, meu irmão? Porque aqui, esse lugar onde o louvor ministra, não é canções para você e para mim, é para Ele. Esse lugar, a palavra é para cultuar a Ele. Então esse aqui não se trata de mim e de você. O que se trata? De buscar a presença dEle. Tu tens as minhas mãos nos dias bons e nos dias maus. Tu tens meu coração nos dias bons e nos dias maus. Como? Se a presença está comigo. Se a presença não tem, no primeiro oportunidade você quer pular do barco. Na primeira oportunidade você quer falar, o que adianta buscar Deus se eu estou passando por lutas? Escuta, todos os homens e mulheres de Deus que foram chamados por Deus, nenhum morreu no meio da prova. José não morreu no poço, não morreu na cadeia. Daniel não morreu na cova dos leões. Moisés não morreu afogado. Percebam que todos aqueles que Deus chamou, eles não morreram no processo. Então perceba, se você está passando por dias difíceis, a minha pergunta é, será que você está querendo agradar a você primeiro, os outros, ou aquele que nos regimentou? Ou aquele que nos chamou na sua infinita misericórdia? Perceba então que Sansão pensou primeiro nele. Depois pensou em Dalila, mas ele não se lembrou de Deus. Quando ele se lembrou, já era tarde demais, porque a Bíblia fala que Sansão, não percebendo que a presença de Deus o havia deixado. Ele andava como Sansão, matador de inimigos. O homem que matava com queixadas de animal. O homem que matou leões. O homem que fazia isso e aquilo. Mas ele não vivia mais. Se nós queremos ter uma igreja relevante, eu falo, de cada 10 vezes que eu prego, 9 isso. Não mensura-se uma igreja relevante pela quantidade dos seus membros, mas pela profundidade e a intensidade a qual nós nos relacionamos com a presença de Deus. É claro que é fácil nós contarmos e falar, nossa, a igreja bem-sucedida tem milhares de pessoas. Claro que isso também é. Mas para mim, a primeira virtude não é a quantidade,
mas é a profundidade a qual eu me relaciono. A presença de Deus, querido, fez com que o povo saísse do Egito, protegendo. A falta da presença de Deus, que o povo achou que Moisés estava se demorando no Sinai, eles chegam para Arão e falam, viu, Moisés não vai voltar. Vamos fazer algo. Eu preciso pensar em mim agora. A Bíblia fala que eles começaram a pegar ouro de um, de outro, e fizeram um bezerro de ouro. A Bíblia diz que Deus fala com Moisés, desce, porque o povo está trocando a minha presença por outras coisas. Moisés desce com as tábuas da lei, quando vê aquilo, quebra as tábuas. E a Bíblia diz que naquele momento, 3.000 daqueles homens foram mortos, porque eles tinham trocado a presença de Deus. Então percebam que a falta da presença traz cegueira. A falta da presença nos tira propósito. A falta da presença nos traz cegueira. A falta da presença nos rouba propósitos. Sansão, juiz, se torna réu. Sansão, que dava sentenças, foi sentenciado. Então percebam, quando nós começamos a ver tudo isso, meu irmão, nós precisamos entender a nossa responsabilidade. A responsabilidade é minha e é tua, de nós buscarmos essa presença e cultivarmos essa presença. Se o Ministério do Louvor puder subir. A Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 5. Irmão, seja num culto, seja numa casa de oração, seja nosso momento de oração devocional, seja numa vigília, seja num lugar de oração, seja no nosso trabalho, nós somos muito bons em transferir responsabilidades. Não gostei do culto. O louvor cantou umas músicas que eu não gosto. A pregação, na verdade, eu queria algo que eu ia ser promovido e eu ia ser mais que vencedor, né, que 1.000 ia cair ao meu lado, 10.000 à minha direita. Ou seja, que a gente ia experimentar tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos experimentar. Então não é heresia. E é muito melhor receber uma palavra dessa. Mas o que é interessante é que José e Maria erraram, e não estou dizendo que foi um pecado, foi um costume, que talvez fez a linha fina ser ultrapassada. Mas a Bíblia diz que eles retornaram no último lugar que eles tinham visto Jesus. Talvez essa seja uma noite de retorno de muitos de nós aqui. Talvez essa seja uma noite de eu ter que retornar num lugar do ambiente da presença de Deus, onde um dia eu já passei. O problema, meu irmão, é que a presença de Deus não é um lugar que nós visitamos, é um lugar que nós habitamos. Às vezes nós queremos visitar a presença dele aos domingos aqui, mas passamos 6 dias, talvez sem lembrar dele. Talvez nós lembramos quando soubemos as notícias de Rio Bonito do Iguaçu. Deus tem misericórdia daquele povo. Então perceba, irmão, que a nossa responsabilidade, a responsabilidade é minha e é tua, de buscarmos e atrairmos a presença de Deus. Quantos homens e mulheres de Deus que nós temos aqui, que você tem a presença, o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida? Levanta sua mão. Você sabe quem foi a primeira pessoa cheia do Espírito Santo na Bíblia? O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se de volta. É Êxodo 31. Isso. O Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel. Quem foi Bezalel, pastor? Um homem comum como eu e você. Uma pessoa que dá para a gente supor que não tinha muitos atributos. Era uma pessoa gente boa, como eu e você. Qual era o contexto? Era o contexto que eu falei de Moisés. Ele estava tendo a tábua das leis. Ele estava no monte, estava se demorando, o povo reclamando. E ali Deus fala com Moisés do que ele tinha que fazer. E qual era o contexto? Esse homem chamado Bezalel, que é o primeiro homem na Bíblia a ser cheio do Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele teve uma missão, que era construir o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era o lugar físico da habitação da presença de Deus. Aonde a arca da aliança, onde dentro dela tinha a vara de Arão, onde tinha a tábua das leis, onde tinha o maná, onde tinha o pátio, o lugar santo dos santos,
onde tinha todo aquele contexto do tabernáculo. E aqui, perceba, irmão, ele não levantou a mão e falou, deixa que eu vou fazer. Não. Deus chamou ele pelo nome de Bezalel. Você está aqui hoje, essa noite, não porque você quis nascer no dia do relacionamento do seu pai e da sua mãe, mas porque Deus nos chamou em meio de milhares e milhões. Amém? Você não é a obra do acaso. Você não é alguém que foi um descuido. Pode ser que você não foi planejado pelos teus pais, aí eu posso concordar. Mas de Deus, você estava nos planos dele. Mas aqui a Bíblia fala, eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito de Deus. Olha o que ele encheu. Então significa que ele não tinha habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Só até aqui. A gente pegar o capítulo 37, foi ele o responsável do candelabro, foi ele o responsável de tudo, das cortinas, tudo que tinha diz respeito ao tabernáculo. Esse homem, Bezalel, foi responsável. Qual era a missão dele? Preparar o ambiente para a presença de Deus. Bezalel, ele estava sendo alguém que foi enchido, foi cheio de habilidades, inteligência e sabedoria, conhecimento. Ele não tinha, Deus o revestiu daquilo que ele precisava para cumprir a sua missão. Então eu e você não temos desculpa, mas eu não consigo buscar a presença, pastor. Deus, quando nos enche conhecimento, sabedoria. Se puder voltar lá ao versículo 2, acho que é o 2, né? 3. Se não for é o 4 daí, né? Olha lá, enchido do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência e conhecimento. O que esse homem tinha, meu irmão? Ele foi construir o tabernáculo. Suas mãos começaram a preparar um lugar. Agora fica um detalhe. Quantos aqui você tem um vizinho, gente boa? Gente boa, levanta a mão. Teu vizinho é gente boa, levanta a mão. Meu Deus, tu não mora no mundo. Tem uns vizinhos ruins, hein? Uns 20 levantou a mão. Querido, agora imagina. Quem era o vizinho das 12 tribos de Israel? O tabernáculo. O tabernáculo era montado, as 12 tribos ficavam em volta. Imagina as tendas que ficavam na primeira linha, tomando chimarrão à tarde, né? Não está na Bíblia, estou dizendo, né? Tomando chimarrão, falava assim, sabe quem mora ali? Não sei. A presença de Deus. Aonde? Naquela tenda ali, só que eu não posso entrar lá. Só o sumo sacerdote vai entrar uma vez por ano para a expiação dos pecados. Mas o meu vizinho é a presença de Deus. Deus quer resolver a situação, meu irmão. Ele não quer um vizinho para o seu povo. A Bíblia fala que Jesus, ao morrer, tabernaculou-se a presença de Deus dentro de mim e de você. O que era vizinho, agora ele habita em mim e você. Mas não exime a nossa responsabilidade de preparar o ambiente da presença. Bezalel começou a trabalhar com ouro, prata, bronze, tudo aquilo que era especial, para que a presença estivesse lá. Agora perceba como não é algo humano, porque o véu não se rasga de baixo a cima, mas sim de cima a baixo. Deus rasga aquele véu e fala, agora vocês têm acesso à minha presença. Então perceba que Bezalel era alguém que construiu o ambiente da presença de Deus, mas ele não entrava na presença de Deus. Hoje eu e você somos a habitação da presença, o tabernáculo de Cristo, a habitação da presença de Deus. E quando essa presença está aqui, meu irmão, antes o sumo sacerdote tinha que entrar, fala que até que ele tinha uma cordinha amarrada, que se ele tivesse em pecado, ele era consumido pela presença de Deus. Hoje nós temos a presença dele, que flui de dentro para fora. Perceba então que Bezalel, ele constrói o ambiente da presença. Eu e você somos responsáveis de preparar um ambiente para a presença de Deus se manifestar. Qual foi a última vez que você sentiu Deus falar com você?
Qual foi a última vez que você sentiu o Senhor ministrar o teu coração? Qual foi a última vez que você falou: Deus, eu sou responsável de cultivar a tua presença? Mas pastor, eu não sei. Foi cheio de sabedoria, conhecimento. Foi cheio daquilo que é necessário para que a presença de Deus tenha um lugar para habitar. Como tem sido a tua vida aqui de segunda a sexta, principalmente no que diz respeito a trabalho? Qual é a presença que as pessoas veem através da sua vida? Uma uva apertada, ela vira suco. Uma oliva apertada, ela vira azeite. Eu e você, quando somos apertados, o que sai de nós? A minha ira ou a presença de Deus muda os ambientes? Então perceba que eu começo a ver, querido, que para Bezalel, talvez ele estava andando, chutando as pedrinhas, e era um dia normal. Fale para quem está ao seu lado assim: era um dia normal. Bezalel estava andando num dia normal, até que Deus o chama para preparar o ambiente da sua presença. Maria estava pensando no casamento, ela já estava acertada com José. Um dia normal, até a presença de Deus falar com ela e mudar a sua sorte. Moisés, cuidando das ovelhas do sogro, pensando: a hora que esse velho morrer vai ser tudo meu. De repente era um dia normal, até que a presença de Deus fala: eu quero que você seja instrumento em minhas mãos. Perceba então que todos os homens e mulheres de Deus que na Bíblia estavam vivendo um dia normal. Inclusive os dias dos nossos problemas, dos nossos fracassos. Pedro era um profissional na pesca, mas foi uma pesca ruim, não pegou nada. Era um dia normal, até que Deus entra na sua embarcação e fala: a partir de agora eu vou mudar a tua história. Você não vai mais pescar peixes, mas homens. O que tem de coincidência em tudo isso? Foi Deus, através da sua presença, que mudou a sorte deles. Ou você nessa noite sai apenas para sua casa como um dia normal, ou você fala: era um dia normal, até a presença de Deus me envolver. Ou você retorna para o seu lar falando: foi um domingo normal, e hoje é um domingo normal. De manhã ainda teve apresentação de crianças, mas hoje à noite não é ceia, não tem apresentação, não tem ordenação, não tem nada. É um domingo normal. Mas a presença de Deus, como chamou Bezalel, está chamando eu e você para prepararmos a presença, um ambiente para a presença dele. Nós não temos desculpa, meu irmão. Jó fala: Senhor, antes eu ouvia dizer, agora os meus olhos te contemplam. Eu sou um milagre. Vim de uma família de tiro, prisão e um monte de coisa. Você, querido, é um milagre. Nós somos um milagre. Por quê? Por causa que nós tivemos uma experiência com a presença de Deus. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos adorar o Senhor nessa noite. Mas preste atenção. Era um dia normal na vida de Bezalel. Era um dia normal na vida de Maria. Era um dia normal na vida de Moisés. Era um dia normal na vida de Jó. Era um dia normal na vida de Noé. Era um dia normal. Era um dia normal. Até que a presença de Deus mudou o entendimento deles. Essa noite a presença de Deus pode mudar o nosso rumo. Nessa noite a presença de Deus pode mudar o nosso destino. A presença de Deus pode despertar algo que está adormecido. A presença de Deus pode fazer alguns que estavam caminhando sem retornar no lugar onde nós não poderíamos ter saído, sem estar conosco. Moisés fala: se a tua presença não for conosco, não nos deixa sair daqui. O que ele descobre? Que a presença de Deus é o maior fundamento da vida cristã. Aonde eu passo, não é um perfume que eu compro em uma loja, mas é o aroma suave da presença dele, que vai ser exalado naqueles ambientes.
Meu irmão, nós podemos cada dia mais nos tornar uma igreja forte. E não se trata de comunidade de vida, estou falando do corpo de Cristo. Sabe quando? Quando aonde nós estivermos, a presença de Deus esteja conosco. Bezalel foi o primeiro homem cheio, mas não foi o único, porque o Espírito do Senhor habita em mim e em você. Nós podemos nesta noite fazer com que esta presença ela possa fluir de dentro para fora. Esta presença, querido, pode ser realmente cultivada novamente. Pastor, mas faz tanto tempo, você não sabe como está a minha vida, meu casamento, minhas lutas. Meu irmão, me desculpe, me perdoe, mas eu não preciso saber dos teus problemas, se eu sei quem pode resolver, que é a presença do Senhor. Eu não preciso saber quais são os teus gigantes, se eu sei que há poder no nome de Jesus. Eu não quero saber, querido, quais são o número de inimigos contrários a você. E pode ser até que Deus diminua o teu exército, como fez com Gideão. Mas que Gideão venceu? Foi por causa da presença. Vamos adorar o Senhor por alguns instantes, diminuir as luzes do templo e buscar esse Deus de uma maneira intensa. Nós não podemos esperar o louvor cantar uma canção que toque meu coração. Tudo é perda sem a presença de Deus. Tudo que você conquistou é perda sem a presença de Deus. As tuas realizações são perdas sem a presença de Deus. As tuas conquistas são perdas sem a presença de Deus. Os teus negócios, por mais bem-sucedido que eles sejam, são perdas sem a presença de Deus. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só a tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho Tudo nada. é perda sem a presença.